Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Novos Começos. E para variar, nossa história está incrível, imperdível, então já vamos lá conhecer o nosso convidado de hoje. Pois é, gente, o nosso convidado de hoje é o Igor Vinícius. Seja muito bem-vindo, Igor. Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do meu testemunho. Ah, glória a Deus. Na verdade, nós é que agradecemos. Você sabe que a gente ama contar aquilo que o Senhor Jesus tem feito na vida das pessoas, né? E como o nosso podcast é um podcast de novos começos, a gente quer saber sobre o seu novo começo. Como é que foi sua história? Como é que foi seu encontro com Jesus? Bom, eu sei que o objetivo aqui do podcast é falar sobre aquilo que Jesus fez na nossa vida. Exatamente. Mas eu preciso falar um pouquinho antes, claro, da com minha certeza. história, da onde Jesus me tirou. Sim. Porque eu creio sim que, através do meu testemunho, como muitos irmãos aqui vêm aqui e compartilham um testemunho, alcançam pessoas, eu sei que o meu testemunho também vai alcançar pessoas. E eu fui criado pela minha mãe, como a maioria Martinha. das pessoas. Como a maioria das pessoas, infelizmente eu não tive meu pai presente. Não tenho recordação de ter ido em uma festa ou ter um lazer com meu pai e com a minha mãe junto. Hoje eu sou muito amigo do meu pai, glória a Deus por isso, mas na infância eu não tive. Realmente a minha mãe foi uma guerreira, ela me criou e eu não conhecia o Evangelho, eu não conhecia sobre Jesus, eu não tinha experiência, eu nunca tive nenhum preconceito com as pessoas que iam para a igreja, mas não era a cultura, aquilo que eu aprendi na minha casa, na minha família. E depois que minha mãe se separou do meu pai, na minha infância eu lembro de morar na casa de várias pessoas. Vô, vó, tio, tia. Até um dia que a minha mãe se estabilizou, né? E a gente começou uma nova história, um novo tempo na nossa vida. E depois dos meus 13, 14 anos, eu acabei me envolvendo com drogas, com diversas coisas que foram me tirando ali do propósito. Dei muito trabalho para minha mãe, muito mesmo. E eu sempre falo com ela, eu brinco, né? Toda vez que eu ministro a palavra ou que eu oro por alguém, eu falo que eu estou tentando recompensar o trabalho que eu dei para ela lá no passado. Então, Ô, assim, Igor, mas você começou muito novo. Como que foi isso? Como que você começou a se envolver nesse universo tão menino? Porque 13 anos é um menino. creio que as amizades, né? Uhum. As amizades, o ambiente onde eu fui criado. Claro que foi uma escolha minha. Sim. Não posso colocar culpa em ninguém, mas as amizades me influenciaram bem. E quando eu fui ver, já estava bem longe Uau. de uma criança, vamos dizer assim, que um menino de 13, 14 anos não sabe muita coisa da vida ainda. Claro que não. E já estava bem longe. Mas glória a Deus que Jesus me alcançou. Amém. E com mais ou menos 16 anos, já tinha meus vícios, cocaína e Meu Deus. cigarro. Comecei a fumar cigarro muito cedo. E minha mãe, nesse tempo, ela se converteu. E a senhora é uma mãe, a senhora sabe como a oração da mãe tem poder. E ela sempre orava por mim. Me chamava para ir para o culto. Mas como a maioria dos jovens, eu fugia, né? Inclusive, uma vez fugi de verdade mesmo da igreja. Ela me levou e eu saí do carro e Sério? fui embora para casa. E um dia eu estava fumando um cigarro, conversando com a minha mãe. Estava do lado de fora da casa, ela do lado de dentro. A gente morava num apartamento, térreo assim. E de repente, ficou um vazio dentro de mim. Ali, não entendia, não fazia ideia o que era aquele vazio. E eu olhei para minha mãe e falei, mãe, eu preciso ir para a igreja. E eu lembro até hoje a cara de espanto da minha mãe. Porque assim, jamais eu acho que ela imaginou que eu vi isso de mim ali, naquele ambiente que eu estava. Então, ela falou, glória a Deus, eu te levo. E eu falei, não, mãe, eu não quero ir agora, mas eu sinto que eu preciso ir para a igreja. Naquele dia, hoje, com uma maturidade a mais, eu sei que foi o Espírito Santo de Deus que falou comigo. Amém. Mas naquele dia eu não entendi muito. Eu sei que eu saí dali, levantei, joguei meu cigarro fora, peguei o maço de cigarro que estava no meu bolso e joguei no lixo.
E minha mãe olhando tudo aquilo dentro de casa. E para quem teve esse vício, para quem fumou, sabe que Sim. é complicado um fumante pegar um cigarro, um maço de cigarro e jogar fora. E ali, quando eu joguei aquele maço de cigarro, eu simplesmente não tive mais vontade. Mas não foi simples. Eu ainda continuei meio confuso na minha cabeça. E como a maioria das pessoas, eu sempre recebi convite para ir para a igreja. Inclusive de alguns amigos. Que eu tinha amizade do lado ruim, mas também tinha bons amigos, né? Uhum. Eu lembro de um convite de um amigo me chamando para ir para a igreja e ele falou que Jesus tinha uma obra na minha vida. E ficou gravado isso que ele falou para mim. Porque eu, uma pessoa marginalizada, escutar isso de um menino de coração de ouro, um menino foi criado realmente da maneira correta, não que eu não fui criado, mas um menino de Deus, vamos dizer assim. E um dia eu lembro que eu estava sentado numa roda de amigos, já tinha acontecido essa experiência, já tinha largado do cigarro, mas ainda estava naquele mundo ali, rodeado de amigos. Você nunca mais fumou? Desde esse dia, Nunca mais fumou? Eu nunca mais tive nem vontade de fumar. E quando eu conto esse testemunho, às vezes falo para as pessoas que fumam, eles olham para mim, não é possível, e não sei, de verdade. Eu simplesmente não quis mais fumar. E eu tinha uns 3, 4 anos já que fumava, e graças a Deus não senti mais essa necessidade. Mas ainda usava droga, né? Eu ainda ia para as festas, para as baladas da vida, bebia. E um dia eu vi esse menino indo para a igreja. Ele passou e eu estava naquela roda de amigos, cumprimentei ele. Ô, fulano. E ele foi. E enquanto ele foi se distanciando, ele estava indo a pé. Eu estava na frente do prédio, eu tirei o foco da conversa e comecei a olhar para ele, sabe? Aí a galera começou a me chamar, oi Guinho. Aí eu voltei. Beleza. Aí foi passando o tempo, foi ficando tarde. E o culto na igreja onde ele começava bem tarde, eu não sei nem se era uma vigília, que não tinha experiência, né? Eu lembro que eu levantei no meio da roda, assim, e falei, eu vou em casa, eu já venho. Fui em casa, peguei minha biblinha velha que tá ali. Tava encapada ainda, minha mãe me deu uma bíblia no plástico que eu nunca abri. E eu peguei ela, assim, tirei o plástico, minha mãe olhando pra mim com aquele espanto. Falei, mãe, tô indo pra igreja. Aí eu lembro que ela falou pra mim, pera aí, eu vou pegar a chave do carro. Acho que ela ficou com medo de eu não conseguir chegar lá, né? E eu falei, não, é sério, eu realmente vou mesmo. Peguei a minha bíblia e fui. Quando eu saí de casa, a galera viu, ficou olhando pra mim assim. Aí quem viu que era uma bíblia já começou a tirar sarro. Ô louco, é pastor agora? Tá indo pra igreja? Aí eu dei risada também, falei, não, eu vou pra igreja, é sério. Aí tinha umas meninas com a gente assim, as meninas, não acredito que você vai fazer isso. Falei, não, eu vou, mas amanhã a gente conversa. E fui. Eu sabia onde era a igreja, né? Que ele tinha me convidado. Cheguei na igreja ali, já uns 100 metros antes de entrar na igreja, eu fiquei em choque. Porque eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. E sozinho, né? E tava sozinho, era à noite, eu tava até com um capuz, assim, um gorro. E bem na hora que eu entrei, como já fazia tempo que ele tinha ido, tava no momento do apelo. Eu entrei na igreja, estava tudo apagado, assim, né? Só a luz do púlpito. E eu lembro do pastor perguntar, você já aceitou Jesus? Se você quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. E eu entrei na igreja e ele estava falando isso. Só que ninguém tinha ido, né? Até a frente. E eu já que estava em pé, eu aproveitei. Falei, quer saber? Eu já estou aqui mesmo. Peguei com a minha Bíblia, fui e ajoelhei. Aí quando eu ajoelhei, eu comecei a sentir uma presença dentro de mim, comecei a chorar. Aí eu senti uma mão e a voz falando comigo. E era a voz desse menino que me convidou para a igreja, esse meu amigo. E depois desse dia, eu larguei, da noite pro dia, de tudo que eu fazia assim de errado. Claro que até hoje eu tenho muita coisa para consertar. Mas depois desse dia, realmente, hoje, eu consegui entender que eu tive uma conversão. Uau, de glória verdade. a Deus. Inclusive, eu me identifico muito com Atos 9, a conversão de Saulo. Estou muito longe de São Paulo ainda, mas a gente vê ali que Saulo, muitas pessoas não conseguiam chegar nele, né? Tinham até medo. E Jesus confrontou ele ali.
Eu me identifico muito porque comigo foi assim. E depois daí, eu comecei a ler a Bíblia. Porque até então só fui com a Bíblia. Né? Só não quis chegar de mão vazia, né? Só isso. Só pra não passar muita vergonha. Aí eu comecei a ler a Bíblia e o meu vício mudou. Eu lia a Bíblia toda hora, não era todo dia. A minha mãe olhava pra mim e eu li a Bíblia 2 vezes no mesmo ano, nesse ano. A primeira vez não entendi nada. Confesso pra vocês, não entendi nada. Mas eu fui lá e li de novo. E enquanto eu lia a Bíblia, eu me distanciava das coisas erradas. E automaticamente, foi muito rápido assim, eu perdi mesmo a vontade. Perdi totalmente a vontade de fazer aquilo que eu fazia de errado. E aí que eu começo a minha caminhada com Deus. Aí eu precisava congregar, porque até então... Você tinha ido em uma igreja. Eu tinha ido em uma igreja. Aí nesse período que você começou a ler a Bíblia, você ainda não estava indo em nenhuma igreja? Não. Você foi, aceitou Jesus e continuou a sua vida com a Bíblia em casa. Isso. Você e Deus e a palavra Isso. de Deus na sua casa. Exatamente. Uau, que bênção. A Bíblia realmente foi a que me converteu. Sim. A minha mãe chamava eu para ir na igreja dela e eu... Parecia que algo me travava, não sei se era vergonha. Que a minha mãe é de uma igreja bem tradicional, vamos dizer assim. Uhum. E eu sempre fui meio um pouco fora da curva, vamos dizer assim. Eu fiz tatuagem muito cedo, então eu não me sentia bem. Já era skatista? Já era, andava de skate desde os 14 anos. Uhum. Já tinha uns 2 anos e meio andando de skate. Então eu não me sentia bem. Não que... eu não sei. E a Bíblia foi me convertendo dentro de casa. Mas chegou um dia que, lendo a Bíblia, eu entendi que eu precisava congregar realmente num lugar. Precisava ter um lugar. E aí recebi um convite de um irmão. Não foi nessa igreja onde eu aceitei a Jesus, em outra igreja. Comecei a caminhar. E aí, como todo começo, eu queria me batizar. E até então, tinha um ano ali lendo a Bíblia, ouvindo, lendo, aprendendo. Via várias ministrações no YouTube, né? Os pregadores. E decidi me batizar. Fui, fiz meu curso de batismo. Uma das coisas que me marca muito no meu curso de batismo foi que numa das aulas, infelizmente, o pastor que estava dando aula, o professor, foi infeliz numa das falas dele. E como a senhora lembrou, eu era um skatista, eu saía da pista de skate e ia para a aula de batismo. Eu estava de shorts, camiseta regata e entrei assim na aula de batismo. E era uma turma bem grande, devia ter tipo umas 40 pessoas na sala. Uau. Era uma turma gigante. E o pastor me pediu para me levantar, me chamou até a frente assim da sala e perguntou meu nome, seu nome, fulano. Posso usar você como exemplo aqui? Eu falei, claro que pode. Eu nunca fui de ter vergonha mesmo. Uhum. Mas naquele dia ele começou a dar o exemplo do que não fazer. E na época eu tinha uns alagadores gigantes ainda. E sempre tive minhas tatuagens. E ele começou a falar. Hoje eu entendo onde ele estava querendo chegar. Mas eu era um jovem ainda. Eu era um novo convertido. Ainda não tinha uma estrutura, né? Eu não tinha uma estrutura para ouvir aquilo que ele falou para mim. E ele começou a ali citar as minhas tatuagens, o que significavam, os meus alagadores e tal. E enquanto ele falava, eu olhei para a sala e muitos da sala já me conheciam, né? Que tava ali naquela sala e olharam assustados, espantados para mim ali. Tipo, e agora? Aí depois que ele terminou a fala dele, eu agradeci ele, fui na minha sala, na minha cadeira, peguei meu caderno e fui embora. Falei, dá licença, professor, e saí. E ali eu saí acabado, derrotado. Porque ali o diabo falou para mim, tá vendo só? Porque eu sempre entrando na igreja, eu tinha aquela impressão, aqui não é o meu ambiente. Eu amo-se Jesus, mas eu não estou no meu ambiente. Olha só, né? Você vê quanta coisa interessante para a gente falar um pouquinho aqui, né? A primeira delas, eu tenho certeza, é sobre a importância de nós lermos a palavra de Deus. Às vezes as pessoas acham que a gente precisa ler a Bíblia para agradar a Deus. Na verdade, a gente precisa ler a Bíblia para a gente receber de Deus. Sim. Cada vez que nós estamos lendo a Bíblia, mesmo quando a gente lê e não entende, a gente está recebendo aquilo que Deus pensa. E quantos testemunhos eu já vi de pessoas que se converteram através da leitura da palavra de Deus. E o quanto a gente vai ler a Bíblia a vida inteira e o quanto a gente vai receber, né, do Senhor. Então, que lindo, né, ver o Senhor, apesar de tirar você de um quadro de vício, mas
literalmente ir fazendo esse processo de conversão, mesmo através da palavra de Deus, né? Então a gente vê o propósito do Senhor ali. E uma coisa interessante também, você sabe que às vezes para nós pastores é muito desafiador quando a gente vê as pessoas chegando. E quando você é pastor de uma igreja, chega gente de todo tipo. Sim. De todo tipo. E às vezes nós somos muito criticados, né? Por receber pessoas que, de repente, não seriam recebidas em outro lugar. Mas eu penso que a igreja é esse lugar. A igreja é o lugar de vir aonde nós, pecadores, vamos congregar e nós vamos aprender do Senhor e entender com o processo, porque a salvação, né, você teve experiências que foram instantâneas, Sim. de poder largar o cigarro, de poder largar a droga, e pela infinita misericórdia de Deus, aqui também nós temos vários testemunhos de pessoas que instantaneamente foram libertas, né? Mas outras coisas é um processo. E a gente tem que permitir o Espírito Santo tratar, não é? Sim. E depois desse momento que eu passei, eu estava indo embora e veio um pastor da igreja e falou para mim que Deus tinha uma obra na minha vida, que não era para mim desistir do meu curso de batismo. E ali aquele menino fraco, que sempre tinha dúvida, tinha ido embora. Eu peguei, bati na sala, pedi licença, entrei, terminei a aula, terminei meu curso, batizei. E depois dali, eu nunca mais retrocedi, vamos dizer assim. Glória a Deus. E é engraçado que já ouvi diversas vezes, você é um pastor? Gente, eu fiquei sabendo recentemente, né, que ele era pastor, e foi muito engraçado quando ele chegou aqui, porque daí eu falei, você é pastor, eu não sabia. Aí todo mundo da sala perguntou, você é pastor? Você é pastor? Conta pra gente esse... É legal eu ouvir vocês falar aqui, porque hoje eu entendo, as pessoas não entendem, foi por causa disso. Como a minha conversão foi algo tipo assim, um choque, da noite pro dia, eu realmente entrei de cabeça no reino de Deus. Eu decidi, se é isso que eu quero fazer, eu vou fazer isso. E aí eu comecei a procurar os ministérios da igreja, né? Onde depois de ser batizado, onde poderia servir. Porque eu não aguentava ler a Bíblia e não falar. Eu não aguentava ouvir uma palavra e, nossa, legal, e eu tinha que falar para alguém. Tinha que compartilhar. Aí eu fui procurando os líderes da igreja, virei um missionário, virei um evangelista. A gente falava de Jesus na rua e isso para mim era gratificante, porque por ser uma pessoa marginalizada, eu conhecia a galera da rua, né? Diversas vezes eu ia fazer um evangelismo e alguém, oi Gui, você tá aqui? Então eu já conhecia as pessoas. E foi aí que começou. E literalmente, né, como Paulo diz, uma carta viva. Sim. Porque aquelas pessoas ali conheciam a sua história, Sim. estiveram com você em muitas das coisas que você estava fazendo na rua. Sim. E agora, olhar para a sua vida e ver uma transformação. Eles sabiam quem eu era no passado, né? Sim. Coisa que os meus irmãos da igreja não sabiam. Só daquilo que eu relatava. Então era um choque até para eles, né? Ouvir uma oração minha, por exemplo. E eu que... infelizmente, incentivava as pessoas a fazer o que é errado. Eu tinha essa facilidade, sabe? De fazer o que é errado e quando eu olhar tinha 2, 3 junto comigo. Influência, né? Isso, eu tinha essa facilidade de influenciar as pessoas sem perceber. E depois eu tentei trazer isso pro reino de Deus. E aí foi que eu comecei a pregar a palavra, só que eu tinha um preconceito gigante com o púlpito. Gigantesco. A maioria dos evangelistas tem isso. Porque acha que a gente tá fazendo lá fora. E muitas das vezes, com falta de entendimento, acho que quem está fazendo dentro não está fazendo realmente o que tem que fazer. A senhora sabe disso. Não entende a multiforme sabedoria de Deus, né? Então eu tinha esse preconceito. Eu estou fazendo aqui. Fazer dentro da igreja é fácil, eu quero ver fazer fora. A gente tinha essa, sabe? Sim. E aí Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, Ele me deslocou daquele ambiente onde para mim estava confortável. Que eu falava de Jesus no ambiente onde para mim era... tranquilo, e me colocou num púlpito atrás do microfone. E aí foi um choque. Foi um choque porque quando eu parei para analisar, eu e minha esposa, a gente estava pastoreando vários jovens e eu ali. E todas as vezes que eu subia para pregar com o microfone, eu falei, cara, quantas vezes eu falei sobre isso e eu estou fazendo isso hoje. Então, assim, Deus é bom, porque Ele nos prova. Sim. Ele nos prova. E já falei isso para minha esposa. Eu tinha um preconceito gigante. E depois de pastorear uns jovens no ministério onde eu estava durante mais ou menos uns 8 anos, 7 a 8 anos,
pastor presidente ali da igreja, ele me chamou, eu e minha esposa, foi em casa e falou: Igor, tô aqui para falar para você que a gente vai ungir vocês pastores. E para mim foi um choque, porque eu fui lá atrás. Naquela palavra, quando você saiu da Sim. sala do batismo. Porque eu falei, cara, eu não posso ser essa pessoa. Eu sempre fui alguém espontâneo, falava com todo mundo. E esse título, para mim, ia mudar quem eu era, sabe? Ia mudar. Eu falei, não. Aí eu falei para ele, não há necessidade, pastor. Ele falou, não, há necessidade sim. Porque você já é um pastor. Isso é para as pessoas verem. Deus já te escolheu. E ali aquela palavra entrou no meu coração. Porque quando ele falou, você já é um pastor, eu fui lá atrás. Falei, cara, quantas das vezes eu julguei um pastor. E quantas das vezes eu tive um preconceito. E hoje Deus me chamou para isso. Aceitei aquilo que Deus tinha para mim. E aceito até hoje. Amém. E continuei, né? Porque eu já pastoreava, só não era ungido um pastor. Continuei pastoreando os jovens. E eu peguei um amor por pessoas. Um amor que, não que eu não tinha, mas é diferente. Porque quando você evangeliza, você fala de Jesus na rua, muitas das vezes você não vê mais a pessoa. Muitas das vezes você fala, ora e demora anos para você ver a pessoa. Sim. Mas quando você está dentro do reino ali, no templo, na igreja, você vê as pessoas crescendo. Vai acompanhando as dores, Isso. né? Vai acompanhando o desenvolvimento. Isso. Vai vendo a pessoa mudar de fase. É maravilhoso mesmo. Desafiador e Desafiador, maravilhoso. porque você recebe às vezes um jovem sem estrutura nenhuma e passa um tempo, daqui a pouco você vê o jovem tá no som da igreja, daqui a pouco ele tá pregando, daqui a pouco ele tá tocando algum instrumento e você fez parte disso, né? Sim. E isso para mim é gratificante. Então hoje, voltando ao início que eu falei, quando os irmãos falaram, você é um pastor? Foi exatamente por isso. Só que assim, não foi sempre mil maravilhas, vamos dizer assim. Sim, com certeza. Porque depois de um tempo, eu comecei a receber alguns convites para levar a palavra de Deus em algumas denominações aqui na nossa cidade. E eu fui com muito amor, muito temor, e eu fui. Mas eu sou eu, né? Eu sou esse cara aqui, eu não consigo mudar, sabe? E eu chegava assim nos lugares, eu vi os pastores um pouco mais comportados, um pouco o vocabulário Mais bonito, refinado. mais refinado, e eu ali. E diversas vezes, eu terminei a ministração, saí do púlpito e ouvia de alguém, ô irmão, foi benção, se não fosse essa tatuagem. Ô irmão, foi benção, se não for... E com o tempo foi me criando uma casca que eu precisei destruir essa casca. Sim. Porque daí eu fiquei com aquela angústia, tipo assim, eu tô fazendo o que é certo e as pessoas me olham pelo externo. Infelizmente é assim, né? Sim. Na verdade, existem algumas coisas. A gente estava gravando gravamos com a Thalita aqui, né? E a gente estava falando sobre a coisa linda que Deus fez na vida dos pais dela, né? Que tiveram um passado, mas tiveram a oportunidade de ter uma experiência com o Senhor e ter a sua vida transformada. E às vezes, algumas coisas que nós fizemos, elas vão continuar, vão nos seguir. Uma tatuagem, por exemplo, né? É uma coisa que vai estar ali na sua vida. E por incrível que pareça, talvez você vai se comunicar. Uma pessoa que tem uma tatuagem, ela vai olhar para você, ela vai se identificar, né? Então, assim, eu creio que nós somos tratados o tempo todo, né? O Senhor está sempre desenvolvendo algo na nossa vida. Sim. E trazendo uma mensagem em nós, através de nós, né? Então, essa questão, né, dessa coisa mais religiosa, né? De tipo assim, não, eu só ouço se tiver esse estereótipo, né? Então, é uma coisa que nós precisamos quebrar mesmo. Porque assim, né? Claro que tem um tempo. Sim. Diversos irmãos que chegaram em mim, me abordaram e já falaram isso, hoje são grandes amigos, né? Às vezes se sente até envergonhado. Nossa, achei que isso era totalmente diferente. É a maturidade da pessoa também, sim, né? Isso nos ajuda a amadurecer. Sim. Né? A crítica, a dor do outro, a imaturidade. Por isso que o apóstolo Paulo fala que aqueles que são maduros, né? Os mais velhos na fé, os mais amadurecidos, eles devem suportar os mais fracos e os mais imaturos. E esse suportar, muitas vezes vai ser o suportar a fragilidade, a imaturidade do outro, mas
também nós somos amadurecidos com isso, né? Quando você é confrontado, quando algo acontece dessa forma, é aí que você vai saber até que ponto que você está disposto a perdoar, até que ponto você está disposto a não desistir do seu chamado por causa disso, né? Se você for olhar para Paulo, você vai ver que a perseguição dele muitas vezes foi por inveja, foi por discordar de um ponto de vista, né? E quantas coisas a gente vai vendo. Então, isso também serve para o amadurecimento do servo de Deus, né? Sim. E assim, como a senhora falou, me amadureceu. Hoje... Claro que eu não posso falar que sou de ferro, mas hoje isso não me atinge mais. Tanto os elogios, quanto também as críticas. Hoje os elogios e as críticas também não vão mudar quem eu sou. Mas... Até porque quem depende dos elogios vai morrer pelas críticas, né? Exatamente. Porque elas sempre vão existir. Uma coisa que eu aprendi no início da minha caminhada com Deus é o seguinte, gente, as mesmas pessoas que hoje te colocam num pedestal vão ser as pessoas que amanhã vão bater o pedestal na sua cabeça. Então, a gente tem que estar muito alinhado, né, com o coração de Deus. A gente tem que fazer aquilo que está no coração do Senhor, entender que sim, nós somos seres humanos, nós temos falhas, nós vamos errar mesmo. E eu brinco que eu não tenho dificuldade nenhuma de reconhecer que eu estou errada. Meu carro tem marcha ré, então tá errado, opa, vamos dar uma ré, vamos mudar a rota que tá errado. Mas a gente não pode depender dos elogios, porque eu entendo que, você já deve ter tido essa experiência também, nós que ministramos a palavra de Deus, muitas vezes você vai pregar e você vai ver o Senhor te usar de uma maneira tão maravilhosa e vai ter dia que você vai sair frustrado do púlpito. Né? Vai ter dia que você vai falar, Senhor, vai falar tipo Moisés, manda outro, porque esse negócio não é para mim. Mas a grande verdade é que no dia bom, e no dia que você sai querendo se esconder embaixo da cama, sempre vai ser o Senhor. Sim. E quando você entende isso, isso vai te levar para um lugar de dependência. Não é um lugar de insegurança, de maturidade, não, um lugar de dependência, de saber que sempre foi Ele e sempre vai ser Ele. Quantas vezes, né, a gente sai falando, nossa, hoje foi terrível. Aí vem alguém falando, como Deus usou sua vida. Aí você fala, sério? Poxa, que bênção, viu? Porque eu não acho que usou, não. Não é isso? Ainda bem que você viu, porque eu não via, né? Né? E vai ter dia que você fala, uau, nossa, hoje foi maravilhoso. E aí parece que foi só para você. Então, assim, é diferente de você se preparar para uma palestra, sim, né, profissional, é outro nível, né? A vida ministerial é um chamado para um lugar de dependência. Por mais que a gente prepare, quem faz é Ele, né? Sempre. Na verdade. A gente constrói a arca, mas quem manda a chuva continua sendo o Senhor. É Ele. Né? Eu lembro de uma das vezes que eu fui ministrar na Fundação Casa. Sim. E eu ia lá todo final de semana. E eu cheguei lá e tava já com o texto, com a palavra que eu ia... E de repente Deus mudou tudo e eu conheci diversas pessoas que estavam ali presas. A maioria ali. E dei uma palavra, aquilo que Deus colocou no meu coração. No final a gente se abraçou. Eu vi alguns jovens ali chorando, que são todos jovens ali, né? Então, assim, é questão de depender mesmo. Ser sensível, né? É ser sensível à voz do Espírito Santo. Igor, e depois de vários anos ministerialmente, né, você não contou para nós aonde que a sua princesa entrou, né? Quando que você conheceu a Jaque, essa moça linda? A Jaque foi assim, na minha época do mundão, sem Jesus, quando eu tinha uns 14 anos, ela mudou do lado de casa. Ela era minha vizinha. Aí eu conheci ela, a gente começou a namorar, namorou pouco tempo, porque eu era meio descabeçadão, né? E a gente separou. E eu continuei nas minhas loucuras, já que já era uma menina um pouco mais centrada, já até trabalhava, já tinha uma estrutura melhor que a minha. E nesse meio tempo ela conhecia alguém, ela engravidou do Arthur, e enquanto ela estava com essa pessoa, foi esse momento da minha conversão. Esse momento que eu mergulhei no Evangelho e era só eu e Jesus e a Bíblia mesmo. Passado um tempo, a Jaque já tinha tido nenê, o Arthur, o mais velho, né? E eu já estava ali estabilizado, vamos dizer assim, espiritualmente falando. Era um jovem ainda, 16 para 17 anos, mas eu já tinha minha estrutura espiritual ali. E a gente estava indo numa marcha para Jesus, convite de outra igreja, eu recebi um convite para ir junto. E ela estava separada, sozinha.
E uma das minhas amigas foi também e chamou ela para ir. Chamou ela sentou num banco, eu em outro. Conversava tudo normal, mas não tinha nada mais. E no meio dessa marcha, inclusive tem uma foto bem bonita, eu tô abraçando ela assim, e eu ali orando, né? Adorando a Deus, de repente Deus falou comigo. Tá na hora de você virar um homem. E eu já estava sensível à voz de Deus. E eu olhei, e ela não era convertida. A Jaque não era. A Jaque estava orando, assim. E eu nunca tinha visto a Jaque orar, né? Não era. E ela ali com o olho fechado, levantando a mão, orando. E eu olhei para ela assim. Com 17 anos? Isso. Meu pai. Eu olhei para ela ali e eu falei, meu Deus. Ela conta isso. E eu cheguei nela e falei, preciso conversar com você. Eu era um menino ainda, né? Sim. Quando a gente foi embora, no ônibus, sentamos junto e eu fui conversando com ela. Falei, quero falar isso pra você. Hoje eu não sou mais aquele Igor que você conheceu. Eu falo do mesmo jeito, eu tenho as mesmas tatuagens, sou doidão do mesmo jeito, mas eu conheço um Jesus. Então é assim, pra gente voltar, primeiro eu perguntei, é claro, se ela queria voltar comigo. E ela falou que sim, e eu falei, só que agora é diferente. Porque agora eu tenho um Senhor, né? Eu tenho alguém que eu sigo. E ela ficou espantada quando ela olhou isso vindo de mim, né? E eu falei pra ela que eu queria casar, né? Fazer as coisas certo. E aí a gente casou. Deus é tão bom que Deus preparou tudo. Eu não sei se as pessoas gostavam muito da gente ou não gostavam, queria ver gente longe, que juntou todos os amigos e eles fizeram o nosso casamento. Eu não paguei nada, nem a roupa, nada, nenhum refrigerante, nada. Até o cartório eu ganhei. Que bênção. E me abençoaram em tudo. Eu e a Jaque, as meninas, nossas amigas, preparou o vestido dela, tudo. Eu já homem mais simplão, né? Mais fácil, né? Homem é mais fácil. Arrumei uma roupinha lá, a gente casou. E aí passou um tempo, ela engravidou do Pedro, nosso filho mais novo. Tenho 2 filhos, o Arthur e o Pedro. Um com 10 e um com 11. E você vê que na minha vida foi tudo muito cedo, né? Sim. Eu tenho 28 anos, já tenho um filho de 11 e um de 10. E eu sei que tem um propósito nisso. Uhum. Uma das vezes eu perguntei para Deus o porquê. E eu ouvi ele falando, é porque eu tenho pressa, Igor, em te usar. É porque tenho pressa. Amém. E hoje, quando você olha para os teus filhos, né, de 10, 11 anos, eu acho que assim, e vê o Senhor te dando a oportunidade de ser um pai presente e de poder plantar outras coisas no coração deles, como que você olha para tudo isso e você faz essa associação com a sua migração, né, vamos dizer assim, da infância para a adolescência, olhando para você e olhando para eles hoje? É assim, como para mim foi muito cedo, eu tinha disposição. Para cuidar das crianças, e eram 2 pequenininhos ainda. E eu tentei fazer aquilo que eu não tive. Errei muito, mas até hoje eu agradeço a Deus me dar a oportunidade de permanecer. Amém. Porque o casamento não é fácil. Sim, é um desafio. Hoje é bem mais tranquilo, né? Mas os Casar dois... muito cedo, né, difícil, Igor? É um desafio. difícil. Por isso que quando você falou 17 anos, eu falei, meu Deus. Quando eu falava com a Thalita, né, no outro podcast que a gente fez, a gente estava falando disso. Sobre, eu costumo dizer, né, que aquilo que a pessoa tem certeza aos 18, normalmente vai ser dúvida aos 19. Então, quando você casa muito cedo, você não sabe nem o que você quer ser profissionalmente, nem o que você quer ser da vida. E aí você faz uma aliança com alguém que é diferente de você, que tem outras necessidades, e entra num relacionamento que vai demandar de você algumas coisas que você não tem ferramenta. E uma das coisas que me ajudou foi realmente a Jaque me entender. Ela é um pouco mais velha que eu, ou seja, e mulher em si, né? Já amadurece mais já cedo. amadurece um pouco mais rápido. E ela depositou confiança em mim. As minhas atitudes, das minhas escolhas, eu vou trabalhar em tal lugar, já que ela me apoiava. Então, hoje, né, vendo, já faz 10 anos já que a gente tá casado, um pouco mais. Nem vou falar a data certa para não ter perigo de errar aqui. Senão vai puxar... Senão já sabe. Ganha puxão de orelha. E a Jaque sempre me apoiou. Então, acho que isso aí foi fundamental. Mesmo olhando e... Inclusive, até o meu sogro fala isso para mim, né? Que ele olhava para mim e hoje ele fala, eu não acredito.
você fez eu errar feio. Ah, é? Aí ele fala. Porque... E eu entendo até o lado dele, de verdade. Claro, com certeza. Menino, 17 anos. Ah, mas ama Jesus, tá, e aí? Sim. Amar Jesus não enche barriga. Vem aquela velha história, amar Jesus não... Então, assim, mas eu fui indo. Claro que não foi fácil, foi difícil. Não acerta sempre, não, né? Mas eu acho que a unidade que a gente tinha ali, que tem até hoje, acho que foi essencial. Amém. Sim. E hoje você está caminhando com a gente, está aqui conosco na Igreja Batista da Lagoinha, e eu quero te fazer uma pergunta. O que fez com que você optasse em estar caminhando com a gente? O que aconteceu na Lagoinha que te chamou a atenção e fez com que você se sentisse que aqui é a sua casa e estivesse caminhando conosco? Foi assim, como eu fiquei muito tempo no ministério, eu saí daquele ministério, acabou o meu tempo ali, eu entendi claramente. Existiu um tempo certo para todas as coisas e minha missão estava cumprida ali. Fiquei uma semana sem igreja. Fiz o culto em casa lá, eu, minha mulher, meus filhos. E eu falei, a gente precisa congregar. Chamei as crianças, que já entendem, né? Falei, a gente precisa congregar, vai numa igreja. E fiz uma visita aqui. Na verdade, fiz uma visita em 2 igrejas. Fui em outra igreja no meio da semana e vim aqui. Quando eu entrei aqui na Lagoinha, eu me senti em casa, vamos dizer assim. Eu entrei e fiz a minha oração e enquanto eu adorava a Deus no meio do louvor, foi como se eu estivesse no meu ministério antigo, onde eu já estava habituado. E a gente que tem uma experiência com Deus já tem essa sensibilidade. Só que até então não sou só eu. Sim. Tenho uma mulher e 2 filhos. E eu ali no meio do culto, me sentindo em casa de verdade, me sentindo amado, me sentindo no lugar certo. Eu esperei acabar o culto, falei, bom, acabou o culto, cheguei em casa, chamei a Jaque, chamei os meninos, falei, é isso. Eu me senti assim, mas nós somos uma família, certo? Claro que eu sou o cabeça aqui de casa, mas não é decidido de qualquer maneira uma coisa como essa. Porque a gente precisa criar raiz, né? Sim. Para frutificar precisa ter raiz. Sim. Então, eu falei, o que vocês acharam? Aí, ouvi a Jaque, ouvi as crianças. Eu sou fácil de se adaptar. Eu sei que a Jaque é um pouco mais tranquila nessa parte. Então, meu receio foi a Jaque. Realmente, se ela se adaptou, tal. E vamos dar uma chance? Gostaram? Gostaram, crianças? Gostaram da escolinha, tal? Gostamos. Então, vamos. Se a gente for, a gente vai criar raiz. E eu permaneci aqui. E depois, eu só recebi confirmação aqui dentro mesmo. E todas as vezes, todos os cultos, um irmão vem me dar uma palavra. Deus usou a vida do Fábio aqui para falar comigo, do Kaique. E a Jaque do lado, presenciando isso, e eu tomei a decisão certa. Porque eu tô vendo a mão de Deus. Amém. Não que aqui é uma igreja melhor ou De pior do que nenhuma. qualquer uma, mas Sim. é o lugar onde eu deveria estar nesse momento. Propósito de Deus. É E o daí você propósito. foi pro GC, né? Daí. Agora me fala do GC. O GC é bênção demais. Kaique me chamou para ir no GC e eu tentei fugir. Depois ele me chamou de novo e eu falei, cara, eu preciso ir no GC, senão esse cara não vai me deixar quieto. Eu até falei isso para ele. Aí ele me passou o endereço do GC e eu fui. Quando eu cheguei no GC lá, fui muito bem recebido mesmo. Inclusive a Jaque ainda falou pra mim, que eu saí de casa, Igor, não me deixa lá sozinha, que eu tenho costume de fazer amizade rapidinho. Falei, não, vou ficar quietinho no GC. Impossível ficar Mas quieto não no consegui GC. também. Aí terminou o GC, eu agradeci, deixei uma palavra que Deus tinha me pedido ali com eles e não consegui mais ir embora. A verdade foi essa, não consegui mais ir embora do GC. Então, já faz um favor para mim. Fala para as pessoas que estão nos assistindo por que ela tem que ir para um GC. Bom, vou explicar de uma maneira muito simples e objetiva. O GC é a base. A pastora foi no GC semana passada com a gente lá e ela falou que aquilo era igreja. E foi forte isso porque é uma grande verdade. Principalmente aqui na nossa igreja é muito grande. Muitas pessoas chegam o tempo todo. Então não dá tempo de você conhecer todo mundo. Muito menos você aconselhar, cuidar. Se não dá tempo às vezes nem de lembrar o nome. Sim. No GC você consegue ali conversar com a pessoa. No GC você consegue conhecer o testemunho da pessoa.
coisas que às vezes na igreja a gente não sabe. Gente, eu conheci o testemunho do Igor no GC. Verdade, é verdade. O podcast ajuda aqui muito, mas quantas pessoas tem? Sim. E no GC você às vezes acha pessoa que tem às vezes a mesma direção que a sua. Entendeu? Se relaciona, né? Se relaciona. Na verdade, gente, o GC são os nossos pequenos grupos, são os cultos que acontecem nos lares. E como o Igor falou, a gente tem uma promessa de Deus que nós vamos crescer. E o que é crescer? É ganhar almas. Agora, se a igreja ela não é um drive-thru da fé, né? Drive-thru é aquele lugar lá que você vai em algumas lanchonetes, pega o lanche e vai embora, entendeu? É rapidinho ali que você está com pressa. Não, igreja é um lugar para você pertencer. É uma família espiritual. E você só vai conseguir fazer isso se você estiver no GC, se alguém souber o seu nome, se alguém souber a sua história, você se relacionar com as pessoas, né? E quando a gente não faz isso, a gente acaba não tendo essa sensação de pertencimento. Então, eu quero desafiar você, né? Também a ir para um GC. Se não tiver um GC perto da sua casa, se você for membro da Lagoinha, já fala com a gente aí, fala com o Gustavo, né? Vamos abrir esse GC. Mas se você é um membro dessa casa, vai para um GC. Nos permita cuidar de você, porque senão você vai faltar e aí você vai ficar triste, que você fala, nossa, faltei 2 semanas, 3 semanas, ninguém nem percebeu. E a gente não vai conseguir perceber. Não é porque é uma falha nossa apenas, mas porque é impossível, né? Eu amo guardar o nome das pessoas, mas já não consigo mais guardar o nome de todo mundo, né? Nem o rostinho. Então, é muito importante, né, que você esteja aí em uma igreja, porque talvez você vai ser essa pessoa que vai convidar, assim como o amigo do Igor convidou ele para ir para uma igreja, e você não sabe a forma que Deus vai te usar. Você pode convidar para ir para um GC, você pode estar em um lugar, mas é muito importante que a gente cresça na fé, né? Essa é a história do Igor, e uma história que começa, né, com uma sentença, né, aparentemente com um destino tão terrível, mas por causa de alguém que conheceu Jesus, foi lá e convidou, foi lançando palavras, ele teve a sua vida mudada. E a gente não pode deixar de falar, né, Igor, sobre a importância da oração de uma mãe. Então, eu tenho certeza que você que está nos assistindo, talvez você seja a mãe que está orando pelo seu filho e talvez sem esperança ou por alguém que você conheça, mas eu quero, com esse podcast, né, a gente quer dizer para você, olha, Deus continua respondendo as orações. Amém. Não é isso? Sim. Então, já deixa um recado aí para Eu agradeço a oportunidade, como eu falei desde o começo, e quero falar para vocês que estão assistindo, independente da sua idade, existe um lugar para você no reino de Deus. Amém. Existe um lugar para você na igreja. Eu demorei, por mais que muitas pessoas achem que foi rápido, eu demorei para achar o meu lugar. E existe um lugar para você. Você mãe, você pai, vô, você jovem que está me ouvindo aqui. Deus está te chamando há muito tempo. Se você parar para analisar depois aqui desse vídeo, parar para pensar na sua casa, você vai ver que diversas vezes Deus já chamou por você. Amém. E como a pastora falou, a oração ela pode muito. Não é só de uma mãe, de um pai, de um tio, de um irmão. Sim, com certeza. Ela pode muito. Então é assim, se existe alguém que você sabe que talvez teve uma história parecida com a minha, ou está, infelizmente, naquela história que eu tive, de drogas e aquilo que realmente vai nos levando para baixo, quero convidar você a não desistir dessa pessoa. Todas as vezes que eu ministro a palavra, eu agradeço minha mãe. E não vai ser diferente aqui nesse podcast. Amém. Eu agradeço a minha mãe porque a minha mãe orou por mim. Ela orou e a oração dela foi respondida. Amém. E se hoje eu estou aqui, é realmente porque Deus é fiel. Amém. Amém? Glória a Deus. Gente, já sabe, né? Ajuda a gente, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas. Eu tenho certeza que tem alguém que está nos assistindo hoje que precisa ouvir essa mensagem. Amém? E nós vamos continuar glorificando o Senhor, porque Ele continua fazendo, Ele continua libertando, Ele continua curando, Ele continua transformando. Essa é a mensagem do Evangelho. E é por isso que a gente não se envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, que você possa não só deixar a sua curtida aí nesse vídeo, porque você sabe que as plataformas entendem que ele é relevante e ele começa a aparecer um pouco mais, mas também nos ajude compartilhando essa história para que outras vidas sejam abençoadas. Obrigada, Igor. Deus te abençoe e até o nosso próximo podcast de Novos Começos.